Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver a questão 7 do Exame Nacional de Qualificação 2018.2. Vamos fazer a questão 7, item A. Isso é uma dívida que eu estava com os meus alunos, porque hoje, na aula síncrona, hoje é dia 18 de janeiro, meu computador travou, as coisas não estavam abrindo, eu estava sem a mesa digitalizadora, então não consegui explicar essa questão. E daí eu falei que gravaria assim que pudesse, né? Então já gravei hoje mesmo e vamos fazer isso aí, né? Vamos acompanhar. Vamos ver o que a questão 7 diz pra gente, né? Antes de começar a fazer, eu quero aqui pedir desculpas pela aula síncrona de hoje, em que o meu computador travou algumas coisas, não queria abrir, foi aquela confusão. Eu também estava sem a mesa digitalizadora, né? Então nada funcionou direito, né? Mas pronto, estou gravando aqui para ter essa explicação da questão 7 do Exame Nacional de Qualificação 2018.2. Vamos lá, ela diz o seguinte, ó. Duas esferas de raio R pequeno, né, R minúsculo e R maiúsculo, com Rzinho menor que Rzão, são tangentes interiores, isto é, possuem apenas um ponto em comum e o centro da esfera de raio R está no interior da esfera de raio R grande, certo? Letra A. A gente vai fazer a letra A. Depois eu faço um outro vídeo com a letra B. Prove que o ponto de interseção das duas esferas é colinear ao centro destas esferas. Na letra B, ele diz assim, sabe-se que o centro da esfera menor é o ponto médio de uma das arestas de um tetraedro regular inscrito na esfera maior. Calcule R pequeno em função de R grande. E ele ainda dá essa dica, diz que o valor desse raio, né, que é o raio da esfera maior, é A raiz de 6 sobre 4. A gente vai se deter à letra A. Em primeiro lugar, nós temos duas esferas que são esferas são tangentes interiores. Significa dizer que a gente tem uma dentro da outra e que se tangenciam num ponto, né? É algo mais ou menos desse tipo aqui. Claro, aqui eu tenho parecem dois círculos, né? Mas na realidade eu coloquei essas marcações aqui para dar uma ideia de volume, para dizer que eu tenho duas esferas, tá? Então eu tenho duas esferas aqui, uma dentro da outra. Então, elas são tangentes interiores. Ele diz assim, ó, prove que o ponto de interseção das duas esferas é colinear aos centros dessas esferas. É algo desse tipo, mais ou menos. Ele tem aqui um ponto, que é o ponto onde as duas se interceptam. Eu tenho aqui, ó, o O1, é o centro da esfera maior, eu chamei de O2, parece oxigênio, né? O centro da esfera menor. Ele quer que a gente prove que esses caras são colineares, ou seja, estão sobre a mesma reta, o mesmo segmento de reta. Nós temos ainda, né, como informações, que eu tenho R minúsculo, é o raio da esfera menor, e aqui o raio da esfera maior. Lembre que isso não são círculos, né? Realmente eu tenho esferas aqui, certo? E agora, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer essa solução com base na pauta, né, que a gente tem aí dos materiais do Profimate, tá certo? Depois eu vou fazer um outro vídeo com a solução alternativa que eu acho que é mais simples do que essa que eu vou fazer agora. Em primeiro lugar, o que a pauta sugere? Ele diz o seguinte, ó, vamos fazer essa prova por contradição ou por redução ao absurdo, como queiram chamar. Então eu escrevi aqui, ó, supor por contradição que esses caras aqui, ó, P, O1 e O2 não são colineares. Ora, se eles não são colineares, significa dizer que algum deles aqui está deslocado. O P é o ponto de interseção, não vou mexer nele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deslocar esse centro da minha esfera para uma outra posição, tá? Vai ficar parecendo esquisito, porque a gente está vendo uma figura plana, né? Mas lembrar que isso aqui é uma figura espacial, é uma esfera. Então eu vou deslocar esse centro para o outro lado, tá? E aqui a gente vai ter, na realidade, três pontos que não são colineares, vão nos dar um triângulo. Então, observe o seguinte, ó, eu desloquei esse centro para lá. Então,
é uma esfera, né? Isso aqui não é uma circunferência, não tem desculpa, não é um círculo, não tem o centro deslocado do círculo, é uma esfera. É como se a gente estivesse olhando para ela e o centro está mais para lá, está lá dentro, tá? Claro que eu estou tentando forçar a barra para a gente entender isso através de uma ilustração, né? Mas se eu estou querendo provar que eles são colineares, já é meio estranho a gente ter essa visão aqui. Mas de fato eu estou deslocando. E aí aparece um triângulo que eu chamei de O1, P, O2, certo? E agora? A gente vai definir o seguinte, ó. A gente vai definir um ponto Q, tudo bem? De modo que ele seja a projeção do ponto P sobre esse segmento aqui, ó, O1, O2. Então eu faço a projeção, obviamente uma projeção ortogonal, né? Eu estou jogando entre aspas, jogando o ponto P sobre O1, O2, e ele vai me dar o ponto Q. E eu vou definir também um ponto P', não está muito reto isso aqui não, tá? Que isso eu fiz à mão aqui. Mas eu vou definir um ponto P' de modo que esse Q seja o ponto médio do segmento P', que é esse segmento aqui, tá? Então veja, eu quando fiz isso, ó, apareceu esses dois triângulos aqui, um triângulo maior. Eu também liguei aqui, ó, O1 a P', já deu um outro triângulo. E eu não quis ligar agora para não encher muito a imagem, mas se eu ligar O2 e P', eu também vou ter um outro triângulo. Tá bom? Então vamos analisar o que é que acontece aí com esses triângulos. Ó, se a gente parar para pensar direitinho, eu tenho, ó, esse segmento PQ e QP' tem a mesma medida. Esse segmento QO1, ora, tem a mesma medida para o primeiro triângulo e para o segundo triângulo. E esses ângulos também são iguais. É porque como a gente tem uma esfera e isso é como se fosse uma coisa meio plana que está entrando na esfera, fica ruim de visualizar, né? É algo tipo assim, ó, que a gente está vendo. Então, aqui está o ponto P, O2 e O1, O1, O2, e aqui embaixo P'. Então, eu até posso ligar aqui e liguei, ó, tá? Então, observe o seguinte, ó, que os triângulos O1, Q e P e O1, Q, P' são congruentes dado aquele caso de congruência, L a L, né? Que é lado, ângulo e lado. O ângulo formado pelos dois lados, né? Por dois lados em que a gente conhece as medidas e que são iguais nos dois triângulos, formam essa congruência. Então, essa medida é igual a essa é a mesma medida para os dois triângulos, e esse ângulo é igual a esse. Então, eu tenho que os dois triângulos são triângulos congruentes. Aí até marquei aqui de azul, que é o que eu marquei aqui na figura inicial, tá? Então, basicamente é isso que a gente está vendo lá. Ora, se esses caras são congruentes, significa que essa medida aqui, ó, O1P e O1P', essas duas medidas são iguais, tá certo? Então, por conta disso, a gente consegue dizer aí que esses caras têm a mesma medida. Então tá aqui, ó. Os triângulos que O1QP e O1QP' são congruentes, de acordo com esse caso, pois PQ, olha lá, o segmento PQ tem a mesma medida do segmento QP', né? E ainda esse cara pertence aos dois, é a mesma medida para os dois triângulos, então são congruentes, tá certo? E os ângulos são iguais, foi o que eu tinha acabado de falar, eu só escrevi. E agora, como conclusão, a gente tem que esse segmento O1P e o segmento O1P' são iguais. Mas lembra, essa distância O1P é o meu raio da circunferência, desculpa, da esfera maior. Então tá aqui, ó. Esse cara é o nosso R grande, tá? Analogamente, se a gente for olhar para o outro lado, acontece a mesma coisa, né? Eu tenho essa medida e essa nos dois triângulos. Essas medidas são iguais. Que O2, ó, pertence aos dois, isso é a mesma medida. Consequentemente, esse ângulo e esse também são iguais. Então, consequentemente, nós temos aí
que esses dois triângulos também são congruentes, tá? Então eu fiz aqui na figura, não dá para ver bem porque como eu tenho a esfera e essa coisa está plana, né? Mas é meio difícil fazer isso aqui no plano. Eu não usei o GeoGebra e não... Eu tentei usar aqui o Paint 3D, mas tive um probleminha em puxar uma figura para frente da outra e desisti. Preferi fazer do modo antigo. E que mais? Aí então a gente consegue também ver que esses dois triângulos são congruentes, ó. O2QP e O2QP', né, também pela mesma situação. E daí, esse segmento PO2 e P'O2 ou O2P', esses dois segmentos são iguais. Só que a distância entre O2 e P, já que O2 é o centro da esfera menor, é o raio, tá? Então esse cara e esse cara medem o raio R pequeno. Mas aí dá uma contradição para a gente, né? Porque se essa distância entre o centro dessa minha esfera, né, menor, para P' é o raio, então P' é um ponto também que ele é de interseção entre a esfera menor e a esfera maior. Ele vai pertencer tanto a uma como a outra. Mas isso é complicado, né? Porque a gente falou que elas duas só vão se interceptar em um único ponto lá na frente. Então isso aí vai gerar para a gente uma contradição. Estou dizendo que ambos pertencem, né, a essa interseção. Então tá aí, ó. Daí P e P' pertencem à interseção das duas esferas. E isso para a gente é uma contradição. Ou seja, a gente reduziu ao absurdo, né? Então, está provado o que a gente queria. No próximo vídeo, eu vou fazer essa letra A, novamente, esse item A, agora com a resposta alternativa. Então, é isso. Se você tiver dúvida, coloca lá no fórum da semana, né? Que aí a gente pode comentar. Ou então, se você assiste esse vídeo e não estuda comigo, não é meu aluno ou aluna, coloca nos comentários, que assim que eu tiver um tempinho, vou lá e respondo. Beleza? Então é isso. Aguardo vocês no próximo. Tchau, tchau.